Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. Convido todos vocês para o nosso curso básico da fé messiânica. Teremos um vídeo para cada lição e mais tarde o curso também terá um livreto. Lição 14. Yeshua é Elohim? Estamos lidando com a questão de saber se Yeshua é Elohim e se ele é onisciente. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Elohim Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé dos exércitos fará com que tudo isso se realize. Isaías 9, 6, 7. Aqui fala da primeira vinda de Yeshua. Um menino nos foi concedido. E de sua segunda vinda, quando ele se sentará no trono de Davi e reinará. Nesta profecia, ele é referido como El Gibor, El Forte, mas também como o Pai da Eternidade. Quando Yeshua diz, eu e o Pai somos um, João 10:30, ele está se referindo ao Pai e ele sendo um. Também, através dessas passagens de Isaías e João, vemos que as escrituras hebraicas e o Brit Hadashah, Novo Testamento, são um livro, uma obra inseparável. Quando Yeshua proclamou que ele e o Pai são um, os fariseus queriam matá-lo. Se, como vemos aqui, Yeshua e o Pai são um, Yeshua também sabe tudo o que o Pai sabe. Pois sabei que o eterno Adonai, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Isaías 7:14. E Emanuel significa Ele conosco. Isto também é confirmado em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. João 1:1. E o Verbo se fez carne e habituou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1:14. E Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Se Yeshua e o Pai são um, então, assim como o Pai, Yeshua também é onisciente. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Elohim e não há outro. Sim, somente eu sou Elohim e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Isaías 46, 9, 10. E Yeshua diz que ele é o Aleph e o Taf. Eu sou o Alfa e o Ômega. A tradução grega diz Aleph e Taf, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Ele sabe tudo do princípio ao fim. Ele sabia tudo antes da fundação do mundo. Agora, chegamos a um tema muito controverso em relação à questão da onisciência de Yeshua. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Mateus 24:36. Em hebraico, não há nada sobre o Filho aqui, mas somente o Pai. O texto hebraico diz o seguinte:
mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. E se Yeshua e o Pai são um, como lemos, então é claro que o Filho também sabe, como o Pai, quando ele retornará. Existem inúmeras escrituras sobre a filiação de Yeshua na Bíblia. Aqui está uma pequena seleção. Proclamei o decreto de Yahvé. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. Porquanto, a qual dos anjos Elohim alguma vez afirmou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele será meu filho. Hebreus 1:5. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Mateus 3:17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1:14. Retomando a palavra, explanou Yeshua: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João 5:19. Resumindo, Yeshua é filho de Iá. O Pai e ele são um. Yeshua é Elohim e ele é onisciente como o Pai. Significado de El. El é a forma mais curta em hebraico, comumente traduzida como Deus. Como já foi aplicado diversas vezes aqui, é interessante também observarmos o significado da palavra através do significado das letras hebraicas. Ele consiste em E e L, em hebraico, Aleph e Lamed. O significado de Aleph é, como já foi dito, força ou escada. O significado de Lamed inclui pastor pessoal para ensino. Visto desta forma, ele significa líder com cajado de pastor ou líder que indica a direção, ou seja, em princípio, o pastor que conduz o rebanho, que indica o caminho. O cajado do pastor também representa autoridade, como por exemplo vemos em Moisés. Interpretado de forma diferente, Aleph Lamed, El, pode ser traduzido como a força do ensino ou líder do ensino, ou seja, aquele que dá o tom. Resumindo, líder docente, pastor líder. Yeshua é, em última análise, nosso arquipastor, que tem autoridade, nos precede e tem pleno entendimento para ensinar. A declaração de Moisés em Deuteronômio 18, que é interpretada como Yeshua, também se enquadra nisso. Yahvé, teu Elohim, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. E toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai, no céu e na terra. Então Yeshua, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Yeshua tem um Elohim. A declaração do apóstolo Paulo deixa claro que existe uma autoridade, um Elohim sobre Yeshua, ao passo que não existe autoridade adicional e superior sobre o Pai no céu. Entretanto, desejo que entendais que Messias é o cabeça de todo homem, o cabeça da esposa, e Elohim, o cabeça do Messias. 1 Coríntios 11:3. Aqui, Elohim significa o Pai Celestial, o que várias declarações de Yeshua confirmam. Recomendou-lhe Yeshua,
Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Elohim e vosso Elohim. João 20, 17. No contexto da mensagem dirigida à Igreja de Filadélfia, Yeshua faz a seguinte declaração: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Elohim, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Elohim e o nome da cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Elohim. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse 3:12. E enquanto ele se pendurava no poste de madeira por nós, ele orou palavras do Salmo 22:2. E por volta das 3 horas da tarde, Yeshua clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Elohim, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Existem muitas outras escrituras que mostram o Pai Celestial como autoridade sobre Yeshua, mas isso deve bastar para a explicação de hoje. A introdução habitual de Paulo à carta. Na maioria das cartas do apóstolo Paulo, o texto da parte introdutória deixa claro que o Pai Celestial é referido como Elohim e Yeshua como Messias e nosso Senhor. Graça e paz a vós outros da parte de Elohim, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2 e etc. E aqui no final de uma carta: a paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé, da parte de Elohim, o Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Efésios 6:23. Paulo distingue muito claramente em suas cartas entre Elohim, ou Elohim nosso Pai, e o Messias Yeshua, que é o nosso Senhor. Ele também escreve que Yeshua tem um Elohim. Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai das misericórdias e Elohim de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Pedro também deixa isso claro em sua formulação. Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Yeshua, o Messias dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Ou seja, mesmo que Yeshua tenha recebido poder e autoridade de seu Pai, Elohim, o Pai no céu, é e continua sendo o Elohim supremo e o poder e autoridade supremos. Sejam todos ricamente abençoados.